Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu quero contar hoje a história do Erivan para vocês. Paraibano de João Pessoa, chegou há muito tempo atrás aqui na empresa de ônibus para trabalhar. Conseguiu aqui um emprego como cobrador. Fui eu que fui fazer o teste com ele. À época havia tanto trabalho, tanto emprego, os testes eram tão simples. A gente fazia umas contas de somar, os exames eram feitos por mim. Os problemas apresentados na matemática, os mais simples. Contas de somar, multiplicar, dividir, diminuir. Se o cara provasse que tinha alguma noção básica da matemática, pronto, já era aprovado. Só que o Erivan, ele tinha muito mais do que isso. O Erivan, ele tinha uma simpatia. Ô paraibano, gente boa, eu nunca vi. Nada conseguia tirá-lo do sério. Nem o trânsito complicado e difícil de uma cidade chamada São Paulo. Gente, o Erivan foi contratado para trabalhar como cobrador de ônibus, trocador para muitas outras regiões aqui do Brasil. Segredo do sucesso do Erivan, adorava a gente. O Erivan adorava a gente, adorava conversar, adorava ouvir, adorava ajudar. Eu até ficava a pensar, falei, que pena que esse paraibano não tenha um estudo melhor, porque ele é um sujeito para trabalhar em prefeitura, na secretaria de governo, atendendo as pessoas, fazer um trabalho social. Podia fazer um trabalho social dos mais importantes. O Erivan, ele podia ser um político. Podia ser um político, porque ele era boa pessoa, mas de verdade. Eu tinha alguns pontos altos da carreira dele, mas ele considerava o ponto mais alto da sua carreira o dia em que, trabalhando pela empresa, ele ajudou uma passageira a dar à luz durante um congestionamento interminável. Aconteceu na Marginal Tietê. O ônibus tinha que passar pela Marginal Tietê. A mulher começou a sentir as dores do parto e começou a gritar desesperada. Os passageiros todos não sabiam o que fazer. Erivan, o solidário, Erivan, o verdadeiro, Erivan, o bom coração. Ele sai lá do seu lugar enquanto cobrador e atendeu a senhora. Atendeu a senhora de uma forma que ele fez vir ao mundo uma linda menina. Se tornou depois padrinho da menina. E a mãe da menina gostou do nome do Erivan e deu a filha como homenagem. Na verdade foi muito mais uma homenagem do que gostar do nome. Deu a menina o nome de Erivânia. Virou o nome da menina. Mas aí, o Erivan sempre foi assim. Gostava de gente, dedicado. Tanto que ele fez progresso na empresa, que eu mesmo fui promovendo o Erivan, exatamente porque ocupava um cargo de chefia, e o Erivan acabou chegando a fiscal dos demais cobradores.
Mas naquele dia, tudo iria mudar na vida do Erivan. Ele tinha 15 anos de empresa, 15 anos de casa. Sem dúvida, ele era o cobrador mais querido e amado da empresa, o mais aplaudido também. Era um dia típico para São Paulo. As obras na Marginal, ainda que fossem para o bem maior da cidade, estavam conseguindo deixar muito pior o que parecia impossível piorar, que era o trânsito. Choveu, isso provocou um alagamento, as últimas chuvas provocaram alagamento, e o prognóstico não era nada bom. Enchente, chuva. Erivan lá no posto dele enquanto cobrador. Ele começou a observar os passageiros. E ele não pôde deixar de perceber uma senhora muito aflita. Ela se remexia para cá, para lá, no banco, abria, fechava a bolsa, olhava para o trânsito parado e vinha aquele desespero. Os outros passageiros também me pareciam inquietos, todos preocupados. A mulher abria a janelinha do ônibus, fechava a janelinha do ônibus. E o Erivan, aquele que se preocupava com todo mundo, ele viu que aquela senhora estava aflita, até desesperada. Ele, vendo a aflição daquela mulher e vendo que ela poderia ter uma síncope ou um ataque, o Erivan perguntou para ela: "Ô, dona, tá tudo bem?" De maneira solícita, como ele era solícito. "Tá tudo bem, minha senhora?" Ai, moço, tá tudo bem, não, tô preocupada demais com meu irmãozinho, moço. Ele é muito doente, moço, ele só tem a mim para cuidar dele. Ele tem que tomar um remédio." Aí ela falou a marca do remédio, o nome do remédio, e todo mundo sabe que esse é um remédio pro cérebro, pra cabeça. Tá quase na hora dele tomar o remédio. E aí o Erivan perguntou: "Mas a senhora tem como ligar para alguém? Eu, se preciso, eu empresto o meu celular." Detalhe, naquele momento, o celular era muito difícil. Hoje não, hoje todo mundo tem, né, um celular. Hoje todo mundo tem um, tem dois, tem três. Mas naquele tempo o celular era coisa rara. E o Erivan tinha aquele celular tipo tijolão. O Erivan tinha um daquele. "Se a senhora quiser, eu empresto o meu celular para a senhora ligar." "Ai, não, moço, não, muito obrigada, mas não tem como. O meu irmãozinho, ele fica sozinho em casa. Ele depende completamente de mim." "Nossa, minha senhora", disse Erivan, "mas não é perigoso alguém assim, doente, ficar sozinho em casa?" "Ai, moço, perigoso é perigoso sim, mas nós somos pobres e eu preciso trabalhar, eu não tenho como deixá-lo sozinho, sabe? Ah, meu Deus do céu, eu tô tão preocupada." E o Erivan, para consolar a mulher, falou: "A vida é dura. Será que vai demorar muito, moço? Tá quase na hora do remédio dele. E, dona, olha, eu não queria desanimar a senhora, não. Mas ontem, que estava bem melhor, só para a gente passar em cima da João Dias," ele mostrou assim a ponte da João Dias, "só para a gente passar, chegar e cruzar a ponte da João Dias, foram 45 minutos para cruzar a ponte." "Ai, meu Deus, moço, não me fala isso." "Pois é, minha senhora, tem que ter calma, sabe?" E a partir daí, o Erivan, ele tinha esse tipo de preocupação, de tratamento com as pessoas. Ele passou a cuidar daquela mulher. Que coração que ele tinha, como ele gostava do ser humano. Aí é que tá, a diferença é essa, é gostar do ser humano. E o Erivan gostava, sabe? Ele gostava de gente. Ficou muito preocupado, passou a confortar aquela senhora e foi conversando com ela e perguntou o nome da mulher e ela revelou para ele que o nome dela era Otacília. E ele, conversando, se apresentou, que ele era o Erivan, contou a história
de quando ele fez o bebezinho nascer. Para ele era a grande história dela. E conversa vai, conversa vem. A João Dias foi enfrentada pelo ônibus e aí o Erivan conseguiu atravessar, e quando ele foi distraindo a mulher, quando ele viu que já estava mais ou menos perto do local que a mulher disse que desceria para poder ir para casa, o Erivan perguntou então para a senhora, dona Otacília, e quantos anos tem o seu irmãozinho, dona? O meu irmãozinho, sim, quantos anos tem o seu irmãozinho? 25. Quanto? 25. Nossa, é que do jeito que a senhora me falou, eu achei que fosse uma criança. Não, moço, não, ele não é, não, sabe? Ele tem 25, mas ele é completamente dependente de mim. Depende de mim em tudo, sabe? Mas como assim? Perguntou Erivan. É que ele sofreu um acidente e ele teve paralisia cerebral. E se ele não toma os medicamentos dele na hora certinha, ele tem ataque, moço. A gente chama de ataque dos nervos. Ele tem ataque, ele fica agressivo. Nossa, que coisa triste, minha senhora. Eu sinto muito. Ela falou, mas fazer o quê, né? A gente não tem culpa, essa cidade é maluca, ainda chove. Foi exatamente quando o Erivan, ele já tinha 15 anos de empresa, ele já ocupava a função de fiscal, entrou no ônibus um cobrador que pegava o ônibus exatamente naquele ponto, porque ele não era o cobrador definitivo, ele estava mais na função dele de fiscal. Então o cobrador, na verdade, assume o lugar dele e ele poderia perfeitamente, dali para frente, seguir como motorista, fazendo o seu trabalho como fiscal que ele era a única exigência que a empresa fazia dele, mas ele quis mais. Ele desceu no ponto para ajudar essa senhora. Ele queria ir com ela até a casa dela. Ajudar, porque ele ficou preocupado. O rapaz poderia ter um ataque, era problema cerebral, o rapaz não tinha tomado o remédio, a mulher falou que ele poderia ficar agressivo. Então ela foi para casa. E o Erivan falou, olha, eu vou acompanhar a senhora, eu vou até lá para ajudar a senhora com o seu irmãozinho. Entre aspas, o irmãozinho, porque o rapaz tinha 25 anos. No que ela chegou na casa, a mulher e o Erivan, a casa estava toda apagada. Toda apagada. Assim, nenhuma luz acesa, e já era noite. Aí a mulher chegou, falou, é aqui que eu moro. O Erivan falou, vou entrar com a senhora para ver se está tudo bem. Ela abriu a porta e acendeu. No que ela acendeu a luz, ela viu o irmão dela, esse rapaz de 25 anos, sentado no sofá com um revólver nas mãos. O revólver ela reconheceu imediatamente como sendo do falecido pai dela. O falecido pai dela tinha essa arma que ela guardava num lugar escondido e o rapaz achou. O rapaz estava todo no escuro com a arma no colo dele. Quando ela acendeu a luz, o rapaz viu que era a irmã. Só que não era só a irmã, era a irmã acompanhada pelo Erivan. E o rapaz não teve dúvida. Quando ele viu o Erivan com os olhos sensíveis pela súbita luminosidade, ele apertou o gatilho do revólver. Errou o primeiro tiro, mas o segundo e o terceiro foram certeiros contra o peito do Erivan. Erivan tentou fugir, escapar, não conseguiu. Acabou levando 2 tiros no peito e jazia morto. Caiu na sala sobre uma pilha de revistas que a mulher mantinha lá em casa até para se distrair, para distrair o irmão que tinha esses problemas mentais. Erivan estava morto.
Essa história, quando chegou aqui na empresa, eu fui comunicado, eu fiquei chocado, porque eu sabia quem era o Erivan. A empresa teve todo cuidado com a família dele. Fizemos de tudo para assistir as pessoas da família dele. Ele, a essas alturas, já tinha se casado. Era mãe de 2... Perdão, Jesus, de novo. A essa altura, ele já havia se casado com a Isabel. Era pai de 2 meninos, que a gente passou também, sabe, a cuidar com todo carinho. Foi uma coisa que consternou demais a todos nós, porque sabíamos quem era o Erivan. Nós sabíamos quem ele era. A gente tinha certeza de que aquele era uma alma boa, um espírito bom, e passamos a ter a certeza absoluta de que ele estaria na luz. Todo mundo imagina que quando eu chego nessa parte da história, acabou a história do Erivan. Mas na verdade é aí que a história dele vai começar. Passada a morte do Erivan, que foi chocante para todos nós, coisa de mais de 2 anos, uma moça era nossa cobradora. O nome dessa moça, Adalgisa, é assim que eu vou chamá-la. Adalgisa, trabalhando enquanto cobradora. Um belo dia, entrou um sujeito no ônibus, mas sabe a pessoa malfeitora? Sabe o malfeitor? Sabe aquela pessoa que tem ódio de tudo e de todos? Ele entrou no ônibus para assaltar, mas não era só para assaltar. Ele queria ver a pessoa sofrer. E aí esse cidadão que entrou no ônibus, esse malfeitor, que eu não sei, devia estar usando alguma droga diabólica, porque só se justifica o que ele fez com droga diabólica. Ele aprontou nesse ônibus. Judiou de criança, de senhoras, assaltando as pessoas no ônibus. E aí chegou a hora dele assaltar a Adalgisa, a cobradora. E o que ele fez com a Adalgisa? O que ele fez? Ele enfiou o cano do revólver dele na boca da Adalgisa e fazia a Adalgisa falar e exigia que ela falasse coisas que ele entendesse, mas entender como? Ela estava com o cano do revólver na boca. E ele dizia: vou te dar um tiro dentro da boca que vai vazar pela tua cabeça, os miolos vão se espalhar. Os miolos vão se espalhar. E ele fazia tudo isso com a Adalgisa e ria com a Adalgisa. E as pessoas no ônibus, todas assustadas, era a viagem derradeira que a gente chama. Eu procuro evitar a expressão última. Eu procuro evitar, então eu chamo de viagem derradeira, que a gente chama. Por volta de 10 para as 11 da noite, para ser preciso, essa hora ficou muito marcada, porque o motorista anotou no relatório dele, 10 para as 11 da noite. A Adalgisa com um revólver na boca. Foi quando, de repente, o ônibus estava parado. A essas alturas, o cidadão, que eu sou obrigado a chamá-lo assim, para não chamá-lo dos piores nomes, o cidadão fez o ônibus parar, porque, segundo ele, havia chegado a hora de matar a cobradora Adalgisa. E ele chamava atenção porque todo mundo ia ver os miolos da Adalgisa voarem para o espaço e caírem no chão. O ônibus estava parado. Ele fez com que o motorista abrisse a porta para ele descer. Ele falou que eu vou atirar, vou matar a cobradora e vou correr. Se alguém correr atrás de mim, eu mato também. A porta ficou aberta. No que a porta ficou aberta, entrou um rapaz que nem o motorista conhecia e nem a Adalgisa. Entrou um rapaz vestido todo de branco. Quando o malfeitor, quando o bandido viu aquele rapaz entrar no ônibus todo de branco, ele começou a zombar, porque ele estava com o revólver na boca da Adalgisa. Ele começou a zombar. Que é isso?
Entrou quem? O pai de santo. Entrou um pai de santo. E o rapaz foi entrando e foi caminhando na direção dele, ele segurando o revólver. Quando ele viu que o rapaz que entrou pelo ônibus, vestido de branco, que ele zombava, que ele ria, que ele chamava pai de santo, veio na direção dele, ele imediatamente tirou o revólver da boca da Adalgisa, a cobradora, e apontou pro rapaz que estava chegando. Só que no que ele apontou o revólver, esse rapaz que entrou tomou o revólver da mão dele sem que ele atirasse. Tomou o revólver da mão dele sem que ele desse um tiro. E tomou o revólver dele, deu um giro no braço desse bandido que quebrou o braço do bandido, fraturou o braço do bandido, atirou o bandido para o lado de fora do ônibus e do jeito que ele entrou no ônibus ele saiu. Era uma história incrível que não chegava. Os passageiros, aqueles que testemunharam o que fizera aquele rapaz de branco que entrou no ônibus, ficaram abismados. O motorista não conhecia o rapaz que entrou e nem a Adalgisa, a moça, conhecia o rapaz que entrou no ônibus. Ninguém conhecia. Mas aí eu pensei comigo, puxa vida, acredito tanto no espiritual. Essa história tá faltando algum detalhe. Eu tinha comigo a foto do Erivan. E aí reuni o motorista e a cobradora, a Adalgisa, e eu mostrei, falei, olha, o rapaz que entrou no ônibus. Peguei a foto e mostrei. Por acaso lembra esse? A Adalgisa no que olhou falou, é ele! Foi ele! O motorista, a mesma coisa. Foi ele mesmo. Foi ele que entrou. Pasmem os senhores. Quem entrou no ônibus para salvar a Adalgisa foi o espírito, foi a alma do Erivan. Não é impressionante? Fala a verdade, não é impressionante o que aconteceu? A nossa empresa jamais deixou de tocar nesse assunto. Tem gente aqui na empresa que me diz que reza pelo Erivan. E isso vai de cada um, obviamente, que tem gente que até pede por ele. Pede pela alma dele, tem gente que diz que já conseguiu coisas. Óbvio que isso aí é de cada um. Eu não posso divulgar isso como uma verdade absoluta, porque eu não estaria agindo de maneira correta. Não posso dizer que o Erivan tenha virado uma espécie de santo, porque isso seria exagero da minha parte. Mas uma coisa eu digo a vocês, quem salvou a cobradora Adalgisa foi o Erivan. Foi o Erivan, que inclusive fraturou o braço desse bandido que acabou depois preso. Erivan, paraibano de João Pessoa, que trabalhou 15 anos na empresa, eu fiz o teste com ele, eu o aprovei. Foi o cobrador que mais marcou na empresa pelo gostar, pelo amar o ser humano. Ele tinha amor pelas pessoas, ele se interessava pelas pessoas. Ele que se tornou o padrinho da Erivânia, a menina que ele fez vir ao mundo, porque ele realizou o parto da mãe dela. Se você que está ouvindo a história da meia-noite quiser dedicar depois uma oração ao Erivan, eu muito agradeço.